Olá pessoal, vamos então para mais um dos tópicos de física. Nossa aula de hoje é sobre trocas de calor com mudança de fase. Com vocês, professor Ivan. Então vejamos a nossa aula de hoje. Vamos desenvolvê-la através de exemplos. Primeiro deles, num calorímetro de capacidade térmica desprezível são colocados 30 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 300 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcule a temperatura final de equilíbrio. São dados o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água. Observe algumas particularidades aqui no exercício. Primeiro, calorímetro, recipiente que procura tornar desprezível a troca de calor com o meio externo. Capacidade térmica desprezível, ou seja, ele não participa das trocas de calor. 30 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Observe aqui que essa massa de gelo a 0 graus Celsius, se nós considerarmos pressão normal, ela está na temperatura de fusão, ou seja, qualquer quantidade de calor que ela receber, em primeiro lugar, ela vai se fundir. E essa quantidade de calor virá dos 300 gramas de água que estão a 40 graus Celsius. Vamos fazer uma análise preliminar do que pode acontecer a partir do momento que houver essas trocas de calor. Primeiro, nós temos que verificar se o calor que a água vai ceder será suficiente para derreter todo o gelo ou apenas parte dele, porque disso vai depender a temperatura final. Observe que o calor necessário para fundir todo o gelo, nós usamos aqui a equação de trocas de calor quando há mudança de fase, Q igual a M vezes L, o Qmole ou o Qmala, só para ajudar a lembrar. 30 gramas de gelo, 80 calorias por grama, essa massa de gelo precisa receber 2.400 calorias para ser fundida, ou seja, para derreter. Quanto a essa quantidade de água, que está inicialmente a 40 graus Celsius, pode fornecer no total? Considerando que a massa é de 300 gramas, o calor específico da água é 1 e a máxima variação de temperatura que ela pode sofrer é de 40 graus até a temperatura final de 0. Então, lembrando que aqui nós estamos usando Q igual a MC ΔT, ou o Qmacete. Efetuando as contas, 300 vezes 1 vezes menos 40, menos 12.000 calorias. Ou seja, menos 12.000 por quê? Calor cedido com sinal negativo. Observe então que vai haver uma sobra de quantidade de calor de 9.600 calorias, ou seja, a água pode fornecer um total de 12.000 e a massa de gelo só necessita de 2.400 para ser fundida. Ou seja, toda a massa de gelo será fundida e a massa líquida restante será aquecida até uma temperatura final T ao receber essa quantidade de calor excedente, que é de 9.600 calorias. Agora eu tenho novamente mudança de temperatura, toda a massa, porque a massa de água mais a massa de gelo fundida, calor específico da água no estado líquido, temperatura final que nós queremos calcular, considerando que a temperatura inicial seria a temperatura de 0 grau. Substituindo os valores, 9.600, quantidade de calor excedente, soma das quantidades das massas de água e da massa de gelo que se derreteu, calor específico da água, temperatura final, que nós queremos calcular, menos 0, que seria inicial para toda a massa. 9.600 é igual a 300 mais 30 vezes 1, 330 vezes T. No final, nós vamos obter 9.600 dividido por 330, uma temperatura final próxima de 29 graus Celsius. Um outro exemplo, num processo de determinação do calor específico de um metal, ele é denominado poço de gelo. Coloca-se um fragmento de metal numa cavidade feita num bloco de gelo em fusão e mede-se a massa de gelo que derrete. Se, num determinado caso,
a massa de gelo derretida do bloco de gelo foi de 25 gramas. Quando se coloca um bloco metálico de 200 gramas a 200 graus Celsius, qual o calor específico do metal? Dado o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Observe que nesse caso, se eu tenho um bloco de gelo em fusão, temperatura 0 grau Celsius, eu coloco um pequeno bloco metálico nessa cavidade e só parte do gelo é derretida, isso significa que a temperatura final de equilíbrio será 0 graus Celsius, ou seja, todo o metal, a quantidade de água formada com o derretimento do gelo e o bloco de gelo vão estar na temperatura final de 0 graus Celsius. Nesse caso, lembrando do somatório das quantidades de calor trocada igual a zero, equação das trocas de calor. Aqui eu tenho trocas de calor com o metal, quantidade de calor. Aqui a quantidade de calor que a pequena massa de gelo precisa para ser derretida. Lembrando que variação de temperatura da peça de metal Mc ΔT, o Q macete, e o gelo que se funde, a massa de gelo que se funde, M vezes L, ou o Q mala, ou Q mole. Substituindo os valores, a massa do metal, do bloco metálico é de 200 gramas, o calor específico é o que nós queremos determinar, a temperatura final dele vai ser a temperatura de equilíbrio com o bloco de gelo, menos a temperatura inicial, que é de 200 graus Celsius, mais a quantidade de calor necessária para fundir os 25 gramas de gelo. Efetuando aí os cálculos, aqui eu tenho 200 vezes menos 200, menos 40.000 vezes C. Aqui eu tenho 25 vezes 80, menos 2.000, porque eu já passei para o segundo membro da expressão. Agora, efetuando o cálculo, o calor específico desse bloco metálico, desse metal, é de 0,050 calorias por grama vezes graus Celsius. Estão aí dois exemplos, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Obrigado.